Olá, hoje eu vou falar sobre o assunto o hype, não é um hype, porque é o assunto do momento, que é a inteligência artificial. Eu vou mostrar o que está acontecendo, vou mostrar como minha vida já mudou muito, tanto pessoal quanto profissional, por conta de inteligência artificial, tá? Mas principalmente profissional. Eu, como programador, estou aí há 20 anos no mercado, já vi várias mudanças acontecendo, tive que me atualizar nesses 20 anos constantemente. Então, assim, eu sei muito bem aonde eu estou pisando, o que, que eu estou falando, porque eu estou vendo na prática o que, que as mudanças estão acontecendo, estão fazendo com esse ambiente de IA agora aí, que surge a todo momento. E hoje eu quero falar especificamente para designers na área de tecnologia. Cara, uma das coisas assim que mais faz um programador quebrar cabeça é designer. Eu já vi muita gente falando, muito programador front-end frustrado falando que não sabe criar design, sendo que não é papel do front-end criar designer. O papel do front-end é traduzir o designer em código. É isso que é o papel do front-end. Você não é responsável por criar design. Você não tem que ter bom senso de criar coisas bonitinhas. Você tem que criar códigos a partir de um layout. É isso. Isso que um programador front-end faz. Só que muito front-end, como eu, que sou full stack, por exemplo, sempre, fucei ali, correr atrás de criar meus designs, de aprender, estudar um pouco, mas eu jamais vou pensar como um designer. O designer tem a forma dele pensar, ele consegue ver tamanho de fonte, cores, faz sentido na cabeça dele de uma forma que não faz sentido para mim. Só que com esse advento da IA, cara, eu encontrei essa IA aqui que eu tô apaixonado por ela, que é UX Pilot. Cara, eu criei um sistema inteiro com mais de 45 telas em um final de semana. Coisa que um designer, cara, há 2 anos atrás eu paguei, eu acho que R$ 4.000 para um designer fazer uma landing page para mim. R$ 4.000. Eu acabei de criar um sistema extremamente complexo, todas as telas, mais de 45 telas de um sistema extremamente complexo, com menos de R$ 200. Eu acho que eu devo ter gastado uns US$ 60 por aí. 50, US$ 60. Percebe? E não tive que esperar. Ah, o designer lá demorou tipo mais de um mês para me entregar o design. Ainda teve que fazer revisão. Não acertou o que eu queria de primeira. A IA, se eu revisei umas 2 páginas e pedi para recriar 2 ou 3 páginas, foi muito. Ela criou mais de 45 páginas exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu gostei. Né? Então, assim, e se eu quisesse mudar alguma coisa, ela ia criar uma outra versão ali em questão de minutos. Ela demora em torno de 2 a 3 minutos, porque eu estou utilizando opções de criação mais avançadas, mais elaboradas. Se eu utilizar a criação simples, vai criar mais rápido ainda. Então, assim, por que, que eu vou contratar um designer para fazer uma landing page em 2025 se uma IA está criando algo muito superior a muitos designers por aí? Cara, é raro, né? Nesses 20 anos foi raro eu receber de um design um protótipo completo. Eu posso contar no dedo assim, umas 5 vezes que eu recebi todas as páginas de um site. Com, tipo, alertas, pop-ups. Os designers não pensam nisso. A grande maioria aqui no Brasil é baseado em template pronto. Você não vê um designer que cria realmente do zero, que sabe realmente criar design. Geralmente é reutilizando o design dos outros. E quanto uma IA cria do zero, baseada em outros, mas ela cria do zero. Se eu pedir para ela modificar uma página, ela vai criar outra totalmente diferente. Então, assim, não é uma coisa de pegar componentes e reutilizar. Não, ela cria algo. Então, assim, coisa que um designer vai levar, às vezes, meses para fazer, né? Imagine um designer, um ser humano, fazendo 45 telas, até ele pensar em tudo. E aí que entra outro problema. Muitas vezes o designer ele não vai pensar em funcionalidade, ele não vai dar palpite no que pode ou não fazer, vai depender de reunião com o cliente, reunião com ou front-end, com o back-end, para saber o que pode e não pode. A IA não, a IA tem esse conhecimento técnico de negócio, de produto. Ela vai criar o mais próximo possível. Então, por exemplo, essa IA aqui já criou a coisa responsiva, que é um plus dessa IA aqui, é que ela gera código, cara. Ela gera código. E o código utilizando Tailwind na CSS. Assim,
para quem é front-end, lida com React, Vue, JS, sabe a mão na roda que é utilizar Tailwind. Cara, esquece designer e esquece muitas vezes o front-end para fazer o básico. Front-end para fazer o básico, esquece. Isso daqui tem programador front-end que demoraria uma semana para fazer uma página dessa daqui. Garanto. Né? Tem muito programador front-end que nem sabe o que é Tailwind hoje em dia, em 2025. Não sabe o que é Vue.js. Né? Então, assim, cara, essa IA aqui me pegou. Eu tô gastando uma graninha com ela, tô utilizando ela quase todo dia para criar, não só site, tá? Ela cria banner, cria um monte de coisa de design e cria bem feito. Eu, pelo menos, tem me agradado muito. Eu já utilizei ela para várias coisas. Então, a minha conversa aqui com você é sobre isso. Você está se atualizando com inteligência artificial? Você já tem essa noção de para onde a humanidade está caminhando? Que inteligência artificial é algo sem volta em todas as áreas? Medicina, educação. Cara, eu tô fazendo faculdade na Estácio, mas né, eu tô com a matrícula lá, eu nem tô fazendo. Por quê? Cara, eu aprendo muito mais coisas com o GPT, porque eu tenho dúvida, eu vou lá pergunto, ele me explica de um jeito que eu vou entender. Eu não vou precisar ficar lendo um texto engessado sobre algoritmos. Não, o GPT ele vai me explicar exatamente da forma que eu entendo melhor, com as palavras que eu entendo melhor, com o meu vocabulário. Então, ao invés de eu ter que me adaptar ao vocabulário do professor, é o professor que deveria que se adaptar a mim. Só que o professor não faz isso. O que vai acontecer? Vai ser substituído por inteligência artificial, porque a inteligência consegue se adaptar ao ouvinte. E essa que está a sacada. Um designer, muitas vezes ele não consegue entender de primeiro o cliente. A IA tem mais chances de fazer. Mesma coisa o programador. Muitas vezes um programador não consegue entender o que está sendo pedido. A IA consegue entender. Então, assim, esse é o grande plus da IA. Ela tem um conhecimento geral que faz a coisa fluir mais rápido, com menos erros do que um ser humano, principalmente o ser humano mais limitado. Se o cara é só front-end, por exemplo, que não manja um pouco de back-end, que não manja de design, cara, ele bate muito com a cara na parede. Ele tem muita dificuldade em coisas simples. Então, assim, inteligência artificial tem esse plus que poucas pessoas têm, que é um conhecimento mais universal. Então, por que o full stack hoje em dia ainda vai durar um bom tempo? Porque a IA faz um front bacana, a IA faz um design, mas a IA ainda não está fazendo implantação, a IA não está fazendo otimização, coisas mais avançadas, mais minuciosas, que precisa ali desse quê humano. Então, assim, um full stack que sabe um monte de coisa, dificilmente ele vai ficar sem emprego. Ele vai diminuir a demanda? Vai diminuir a demanda. Vai mudar a demanda? Né? Então vai ter muito mais coisa de infra, de segurança, de performance do que programação front-end e back-end? Vai ter. Só que o full stack ele se mantém. Quem é só front-end foi tirado do mercado. Quem é só back-end diminuiu a demanda. Quem é só designer e faz design básico, para mim, por exemplo, acabou. Né? Eu não contrato, eu não vou pagar mais design daqui para frente, cara. Prefiro adicionar créditos aqui e sair uma landing page exatamente do jeito que eu preciso, do que pagar um design que eu vou ter que ficar fazendo revisão e muitas vezes vai entregar coisa tipo que eu não vou nem perder tempo de querer revisar e vou deixar aquilo ali e não vou utilizar. Então, assim, cara, você precisa se aprofundar em IA, você precisa se aprofundar em IA. Eu utilizo aqui essa IA para design ultimamente. Nas duas últimas semanas eu descobri ela e estou utilizando ela direto. Eu utilizo o Cursor aqui, ó, com IA. Eu estava utilizando o VS Code com o Copilot, agora hoje eu comecei a utilizar o Cursor. Também ele escreveu tipo 80% do meu código. Eu escrevi a base e ele aprendeu o meu estilo de programar e começou a escrever para mim. Eu utilizo o GPT, né, que é o clássico, para poder gerar imagem. Às vezes eu peço para ele fazer logo. Agora eu estou utilizando o Xpilot, que também consegue fazer logos. Não é o objetivo dele, mas ele gera umas coisinhas bacanas. Eu utilizo o GPT para
estudar para ter insight mais do que para gerar código. Antes eu utilizava o GPT muito para gerar código. Agora eu estou utilizando mais para insight, para descobrir ferramentas, que nem eu descobri agora um plugin de OBS do vídeo anterior que eu gravei aqui no canal. Foi o GPT que me deu a dica, eu não conhecia. Então assim, Google, quase não faço mais pesquisa no Google. É basicamente ir lá no GPT e perguntar e ele já vai me dar uma resposta mais assertiva, ao invés de ter que ficar catando respostas em fórum no Google. Então assim, ficou muito mais prático você utilizar IA e muito, às vezes, muito mais prático você substituir um humano por IA. Né? Então, assim, se você não quer ser substituído, e principalmente designers, escritores, tem site meu que é totalmente já escrito por IA. Né? Não tem. Antigamente eu pagava R$ 800 por uma escritora escrever artigos no meu blog, agora eu utilizo IA que escreve tão bom quanto, né? Assim, se você não está inteirado com IA, se você acha que IA é hype, é balela, que vai passar, cara, você vai ficar para trás, se já não ficou. Então, assim, eu utilizo IA no meu dia a dia, eu utilizo no trabalho, eu utilizo IA para tudo que eu posso. Para automação, né? Para interpretação de textos avançados, às vezes eu não consegui entender alguma coisa, jogo na IA. Eu preciso traduzir alguma coisa, jogo na IA. Não uso mais tradutor livre. Jogo numa IA que ela não só traduz, ela faz a transliteração. Muitas vezes ela vai me explicar aquilo que está escrito ao invés de traduzir, que é outra vantagem, né? Ao invés de você só traduzir a palavra, você tem a transliteração, que é você, né, mudar pro teu ambiente local aquilo que está sendo dito em outro idioma. Então, assim, cara, eu tô apaixonado por essa IA aqui. Eu vou criar vários projetos utilizando ela. Vou repaginar alguns projetos, né? Por exemplo, né, olha o design que uma IA criou. Beleza? Agora eu vou abrir aqui, ó, o Voice Express, que é um projeto meu, e esse design eu que fiz do zero no Figma. Né? Olha, tá estruturadinho? Tem as informações? Estão legíveis? Tá, beleza? Funciona? Funciona. Só que isso daqui não é design. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou tirar um print disso daqui, vou jogar aqui no UX Pilot e vou repaginar a minha homepage. Ela vai recriar esse design aqui realmente com um design. Né? Então, assim, é uma mão na roda. Se eu fosse pedir para um designer humano fazer, ele me cobra aqui, uns 800, R$ 1.500 para fazer uma landing page bacana. Com US$ 10 eu faço aqui no UX Pilot. Né? Então, assim, não é que o designer ele vai perder mercado. Só que se os designers atualmente não aprenderem a mexer com inteligência artificial, esquece, você não tem mercado. Não, teu braço não vai ser mais forte do que o braço de uma IA aqui que tem, na real, milhões de braços. Porque o que ela faz em segundos, você vai demorar semanas, às vezes meses para fazer. Então se liga nessa. Né? Não só design, front-end, back-end, todo mundo tem que começar utilizando IA. Faz parte, virou padrão de vida. IA, hoje em dia, é igual celular. Um dia a gente, né, não tinha celular, estava tudo de boas, fazia sentido. No outro dia, a gente não vive sem celular para nada. A gente não vive sem internet para nada. IA é a mesma coisa. IA virou um padrão de vida. É um commodity. Né? Você vai precisar dela para criar concorrência no mercado. Senão você automaticamente vai ser excluído. Então deixa teu like, deixa teu comentário, me diz o que você acha sobre IA, se você já usa no teu dia a dia, no teu trabalho, né? Como que está sendo ver essa mudança no mercado de trabalho e na vida do ser humano com o IA para você?